Oi Flor, eu sou o Eminho e veja, quando eu tava na primeira série, a professora ela pediu pra desenhar uma árvore. Aí eu desenhei uma árvore e na hora de pintar, eu pintei as folhas marrom e eu pintei o tronco verde. Aí os meus amigos olharam assim, deram risada e falaram, haha, você fez ao contrário, é só botar o desenho invertido, né? Hahaha. Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas eu fico me perguntando por que eu fiz isso, por que eu pintei ao contrário? Será que eu tenho algum problema, cara? Sem dúvida eu tenho. Você já parou pra pensar, bicho, que muitas das coisas é melhor você nem experimentar na vida? É melhor você não aprender? Existem coisas que nunca devem ser ditas e nem experimentadas. Você já viu, bicho, que tem muito caso de pessoa assim com QI altíssimo? Aí o que ela faz? Ela simplesmente quita da vida. Mas por quê? Ela descobriu uma coisa que a gente não sabe? Muito conhecimento em pouco espaço de tempo faz a pessoa ficar depressiva? Ou ela descobriu isso antes de saber como lidar com a vida? Às vezes acontece isso. Tem pessoas assim que têm autismo e apesar dela saber muitas coisas sobre algo específico, ela não sabe nem conversar com uma pessoa de verdade. Mas provavelmente não vai ser o nosso caso, né? A gente vai descobrir uma coisa que a gente não vai conseguir lidar. Mas existem outras coisas que vai acabar destruindo a nossa vida. Um exemplo bobo disso foi, acho que em 2021, 2022. E eu era meio que fissurado em café. Beleza, café, muito legal. Eu sempre passava numa rua que tinha uma cafeteria. Eu ficava com desejo de ir lá. Até que um dia eu fui lá na cafeteria. Vamos descobrir o que eles têm para nos oferecer. Indo lá, eu tomei 2 tipos de café. Eu não ligo muito para esse negócio gourmet, então eu não vou saber o nome de nenhum café que eu tomei. Acho que eu paguei 15 a 20 reais em cada café. E tava bom, mas nada demais. O problema, né, é que eu acabei de tomar os cafés. Eu voltei à minha casa e o que aconteceu? Eu fui tomar o meu próprio café e ele era horrível, ele parecia água suja. Então, apesar de eu não ter achado nada demais os cafés que eu tinha tomado anteriormente, eu aumentei demais o meu padrão de café sem perceber. Aí eu demorei um tempo para conseguir me adaptar de novo a tomar aquele meu cafezinho que eu fazia. E isso já aconteceu várias vezes, né? Com bebida principalmente. Deus que me livre eu tomar aqueles cantinhos do Vale, corotinho. E comida então, cara, eu não sou muito exigente assim com comida, mas depois, né, que eu passei pelo meu subemprego lá, apesar de eu reclamar pra caramba do salário, do trabalho e tal, a comida lá era muito boa. E para me acostumar com as comidas que eu como atualmente é complicado, cara. As comidas que vendiam lá, meu Deus do céu, cara, era outro nível de qualidade. Mas você vai ver o preço também, né? Então, descobrindo comidas novas, você vai aumentando o seu nível de exigência e, consequentemente, você vai ter que gastar mais dinheiro para saciar os seus desejos por comidas boas, por bebidas boas, por padrões mais elevados. Inclusive hardware, cara. Por exemplo, sei lá, o seu celular ele estraga. Aí você, consequentemente, né, vai comprar um diferente e um pouco melhor e tal. Aí você vai mexer no seu celular novo, você cria um novo padrão. Se você conseguir mexer no seu celular antigo, você vai ver que ele era muito lento mesmo. E você não percebeu isso até você usar o novo. Eu vejo isso muito em pessoas assim que tem console novo. Elas comentam assim, nossa, ó, o jogo lançou, parece gráfico de Play 2, parece gráfico de Play 3. Mas aí você vai ver o gráfico do Play 2, você vai ver o gráfico do Play 3, cara. Não chega nem perto de parecer. Mas acho que o pior de todos é pessoas assim que quer sempre ir em um lugar diferente, quer aventuras novas. Meu irmão, se você começar a fazer isso, diga adeus à sua vida financeira, irmão. Imagina, cara, o seu novo padrão é ficar viajando pelos países por aí. Viajar pelos países é extremamente caro. Ir para lugares turísticos, meu Deus do céu, irmão, você gasta muito dinheiro. Então você ficar gastando dinheiro a todo momento vai ser o seu novo padrão. E se você não conseguir mais ficar gastando tanto dinheiro assim, e se apertar, né, época de vacas magras, você vai viver meio depressivo. Você pensa assim, antigamente eu viajava para onde eu quiser. Sempre tinha uma emoção nova.
nova. Aí você vai ter que ficar se contentando com o parquinho do seu bairro, o parquinho da sua rua. Tem aqueles negócios, né, de andar de helicóptero, pular de paraquedas, salto à tirolesa. Imagina uma pessoa dessas vivendo a nossa vidinha, cara. Eu nunca nem andei de montanha-russa, pra você ter uma ideia. Eu tenho quase certeza que se eu começar a fazer esses negócios, eu vou aumentar o meu padrão e, na verdade, eu vou ficar infeliz porque eu não vou conseguir fazer depois. Então a gente pode dizer que o conforto e o aumento do seu padrão, na verdade, mais te prejudica do que te beneficia. Qual é o benefício que eu tenho agora que eu quero comer quase todo dia uma coisa diferente, uma coisa mais gostosa? E agora vamos um pouco mais além. Pensa na tecnologia de 10 anos atrás, cara. A gente que é cliente dessas grandes empresas aí que vendem hardware, o que beneficiou a nossa vida esse avanço tecnológico, cara? Você consegue me dizer uma novidade que teve de um celular de 10 anos atrás para um celular de agora? Sempre que um top de linha ele lança, parece que ele tem cada vez menos novidades, né? Qual que é a novidade? Agora a bateria é menor porque ele é mais fino, a câmera dá zoom de não sei quantas milhões de vezes lá. Se eu quisesse zoom, não era melhor eu comprar uma câmera, não? Essas 3 câmeras aqui, cara, a principal eu mal uso. Essas aqui eu nem lembro pra que funciona. Pra mim não tem utilidade nenhuma, mas eles botam porque eles precisam fingir que tem alguma novidade. E se eu dissesse pra você que eu sou um viajante do tempo? Quando uma pessoa escuta isso, ela pensa assim: nossa, olha, essa pessoa, ela veio do futuro. Ela sabe de coisas que eu não sei. Mas parece que quanto mais o tempo avança, menos a gente sabe. Porque pensa bem, bicho, ter informações é importante, mas a todo momento a gente está sendo bombardeado com informações. Sempre tem conteúdo novo, sempre tem jogo novo, sempre tem música nova, livro novo, matérias novas. E até certo ponto é bom, mas quando é muito exagerado, ele mais atrapalha do que ajuda. Pensa bem, bicho, atualmente, né, a gente vive no nosso próprio mundinho. Se você vê a timeline de uma pessoa, é totalmente diferente, é um mundo completamente diferente do seu. Existem jogos que fazem muito sucesso que eu não tenho a menor ideia que existe. Falam assim: nossa, eu não aguento mais ouvir essa música. E eu nunca ouvi falar da música que a pessoa tá falando. Então pensa você veio do futuro e vai trazer conhecimento para as pessoas do passado. Gente, no futuro vai ter eletricidade. Aí a pessoa vai perguntar assim: é mesmo? Você sabe fazer eletricidade? Não sei. Aí você mostra assim, ó, no futuro teremos esses celulares aqui, ó. A gente vai conseguir se comunicar com as pessoas do outro lado do mundo só com esse aparelho aqui. Aí a pessoa pergunta assim: ah é? Faz isso aí pra gente ver. Aí você fala assim: ah, não tem rede, vamos ver se volta a rede mais tarde. Então parece que é o inverso, né? Se uma pessoa é do passado, ela consegue mais informações do que a pessoa do futuro. Porque mesmo que a gente tenha uma bomba de informações, uma bomba de conteúdo, a maioria das coisas que a gente está sendo bombardeado não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma. E muito menos vai marcar nossa vida, né? A maioria das coisas é bem esquecível. O Eduardo Alves ele comentou assim: Sansara é um conceito budista, fácil de entender, parece com o atual conceito de corrida dos ratos. Quanto ao que você falou no vídeo, o ser humano funciona assim. O que o outro valoriza, eu valorizo também. A expectativa gera o preço. Se eu tenho um game ou uma comida, qualquer que seja, eu o desfruto os amando. Vão ser o melhor game ou a melhor comida possível no momento. Se eu não valorizo, vão ser só mais um objeto a ser utilizado. O mundo inteiro é o mesmo céu, mesmas árvores, mesmo ar, mesmo sol, mesma lua. A pessoa não presta atenção nisso onde mora e sai de onde mora para ir lá para uma ilha do outro lado do mundo para falar que as árvores e os céus são bonitos. Porque tudo que é criado expectativa em cima e vai muita gente acaba se arruinando, porque eles vão pela expectativa e não para usar o objeto em si. Amam a si mesmos e não o objeto, e vêm como um meio para um fim e não como um fim em si mesmo. Falam que bons vendedores fazem exatamente isso, né? Ao invés de vender o produto, ele vende a sensação de ter o produto, a experiência que você vai ter tendo o produto, mesmo que seja uma ilusão, né? Tipo aqueles vendedores de casa que falam assim que pensa como vai ser criar os seus filhos nessa casa, como você vai ver a sua família crescer aqui, esse tipo de coisa, né? Então você percebe o comportamento humano e consegue se polir a partir desses anúncios, né? Dessas coisas monetizáveis. Por que que a pessoa se sente muito bem comprando um celular de última geração, um computador de última geração? Geralmente uma pessoa que
compra um celular de última geração, usa WhatsApp, Facebook e Twitter. Aí o computador de última geração dela também, ela mal joga, né? Aí a pessoa fala assim, ó, síndrome de PC Gamer. Como se a vida da pessoa fosse se resolver magicamente comprando produtos e não arrumando a própria cabeça, pô. O Cryzex, ele falou assim, assiste Fim dos Dias. Eu fui pesquisar no Google aqui, Fim dos Dias. Eu fiquei extremamente interessado, porque lá em 2012 eu sempre via um print desse filme. Tem esse negócio daqui, é 1999, aí tá assim os noves como se fosse meia. Então, né, se tiver de graça aqui, eu vou ver. Vamos descobrir se tem de graça agora. E me recomendaram Acompanhante Perfeito. E o filme é muito bom, cara. Ele não te deixa entediado em nenhum momento. É sempre um plot twist novo. Olha pra você ver como que é a ambição humana, a insatisfação humana. O cara já tava com a vida resolvida com aquela bonequinha maravilhosa, mas ele resolve arruinar tudo por ambição. E também, né, parecia que ele tinha se apaixonado pela humana lá. É muito fora da nossa realidade. Você vê o cara que ele tinha um apartamento alugado lá, aí ele fala como se ele fosse um pobrezinho coitado, sendo que se a gente tivesse aquele apartamento alugado lá que ele tinha, meu irmão, a gente ia dar palestra de como ser um vencedor na vida. Pra você ver, cara, que o nosso dinheiro não vale nada mesmo. É sempre muito assustador ver o que uma pessoa dos Estados Unidos considera pobre, né? Nossa, eu era muito pobre, eu passava muita vergonha. Enquanto o meu pai, ele tinha um carro velho, os meus amigos, eles faziam eu passar vergonha com os carrões do pai dele. Aí eu vou ter que lembrar da minha infância, né? Carro, bicho, pelo amor de Deus, nem bicicleta tinha. Eu passava vergonha com as roupas velhas de doação que eu ganhava. Mas enfim, né, cara? Imagina ter uma Android daquelas, meu irmão. Um dia teremos, né, cara? Um dia teremos. Então foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau, Flor.